Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais. Meu nome é Daniel, sou trabalhador voluntário aqui da Rádio Fraternal e o propósito do nosso programa é a leitura de um livro espírita, onde nós fazemos a leitura e colocamos alguns pontos de reflexão para que juntos possamos entender muitas das questões que temos no decorrer da nossa vida, do lado espiritual, pelas consequências terrenas que vivemos, e a doutrina é o nosso conforto, é o nosso consolador que nos orienta e que nos traz muitas respostas. Então, dando continuidade ao Espírito da Verdade, o livro, hoje nós vamos para o capítulo 14, que se chama Muralha do Tempo. E ele começa com um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Então, Muralha do Tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entra na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola, momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltrante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Bom, pela leitura desse texto, a gente já entende muita coisa. Emmanuel fala traz uma linguagem bastante esclarecedora e, ao mesmo tempo, estarrecedora para nós, né? Que vê que muitas coisas que nós não fazemos e deixamos de fazer e ficamos, como ele mesmo diz, nesse indo e vindo. O capítulo 14, a Muralha do Tempo, faz menção ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 18, muitos chamados, poucos escolhidos, item 3, a porta estreita. Como a leitura do Emmanuel aqui que nós fizemos, ela é simples, mas com muito aprendizado, resta-nos a falar o óbvio que ele já falou.
mas que é óbvio na fala, na atitude não. Não é verdade? Ele deu vários exemplos aqui, só que com outras palavras, daquilo que nós não nos permite passar pela porta estreita, né? E veja só, são pequenos detalhes que a gente deve se atentar também nas leituras aqui do Evangelho, que Jesus coloca a porta estreita. E o que você imagina de porta estreita, né? É fácil imaginar, ou seja, a dificuldade, né? É uma porta estreita, é uma porta difícil de passar. É uma porta que eu tenho que o quê? Eu tenho que me encolher. Mas me encolher de que forma? Eu tenho que diminuir-me de que forma? Desses vícios. Tentações que me perseguem e que me seguem e que eu as deixo que me sigam por muito tempo. Por isso que ele usa esse termo, ir e vir. A gente vai e vem, vai e vem, vai e vem, com as mesmas tentações, com os mesmos vícios, com os mesmos erros. Então, qual é o meu propósito? É ficar reclamando, como ele também coloca no texto? É permanecer nesse murmúrio eterno? Ou será que é eu parar para pensar e ver que existe uma maneira diferente de fazer? Existe uma condição diferente que eu posso adotar para mim? O que eu quero mudar em mim? Muitas coisas nós mudamos em nós, muitas coisas eu mudo em mim. Mas quando se fala do lado espiritual, quando se fala do lado do refletir mais além, de imaginar que, como ele diz aqui não é só uma passagem, aqui é uma delas. É uma delas. E eu estou vindo com esse mesmo erro, eu estou permanecendo nesse erro. E quais são esses erros, então, que a gente está falando aqui tanto, que ele também fala? Ele deu exemplo, egolatria, ou seja, egocentrismo, o egoísmo que eu carrego. Eu primeiro, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, eu, e os outros. A lição de Jesus qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Então veja como eu já estou errando aí. Lição básica, lição fácil, mas difícil de ser cumprida por mim. Eu posso mudar? Posso. Eu posso fazer diferente? Posso. Eu quero. É aí que entra a reflexão. Até onde eu quero chegar? Voltamos então no sofrimento. Eu quero continuar nesse sofrimento? Eu quero continuar nesse murmúrio? Eu quero continuar nessa reclamação? Ou eu posso começar a amar? Ou eu posso começar a mudar dentro de mim mesmo? Não adianta. Eu não vim para mudar os outros. Nenhum de nós veio com essa finalidade. Nenhum de nós está aqui para isso. Nós estamos para nos ajudar. É diferente. Quando eu venho para ajudar, é diferente. E esse é o propósito divino. É para isso que é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Por isso que ele fala do Evangelho. As lições estão lá. Eu tenho que aprender a ter paciência, eu tenho que aprender a ter tolerância, eu tenho que aprender tudo isso. É batido, isso é repetitivo. Não é que isso é repetitivo. Sou eu que não exerço. Sou eu que não faço. Sou eu que vou deixando isso cada vez mais para trás. E eu continuo nesse indo e vindo, só aumentando o murmúrio, só aumentando reclamação. Por que essa porta estreita, então, ela é difícil de passar? Porque é exatamente aí que eu tenho que deixar esses meus vícios. Eu tenho que abandoná-los. Eu tenho que começar, pelo menos, a abandoná-los. Então, por isso que Jesus, e na leitura complementar aqui do Emmanuel, nos deixa muito claro isso, essa dificuldade dessa porta estreita. Por isso que ela é difícil da gente passar. Porque eu ainda levo eu em primeiro lugar. O meu pensamento vem primeiro eu, depois o outro. E Jesus ensina o contrário disso. Então esse aprendizado para nós é essencial. E qual porta eu quero passar então? Será que eu estou disposto a passar pela porta estreita? Ou será que eu quero continuar a ficar passando pela porta larga? É mais fácil mesmo. Mas é como ele diz, né? É aquela velha frase, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então não adianta. Não adianta. Se você plantou um pé de maçãs, não espere que ali brotem peras. É óbvio falar isso. Mas não é óbvio na nossa praticidade. Não é óbvio no nosso dia a dia, essas lições espirituais que a gente pode colocar. Isso que tem que ser óbvio. Por isso que eu comecei falando isso. Para nós falarmos é fácil, mas para fazer é difícil. Mas eu preciso dar esse início de passe.
Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso querer caminhar para isso. Eu preciso entender tudo isso. Essa porta estreita, eu passando por ela, é o meu progresso. É nesse sentido que eu tenho que levar o entendimento. É aí que eu entendo a razão do que é tão falado em casas espíritas, pelo espiritismo, lógico, a reforma íntima. Tenho tantas coisas a serem mudadas em mim. Tenho tantas coisas. Né? André Luiz, aqui nesse programa mesmo, certamente vocês já ouviram eu dizer essa frase, e direi várias vezes, porque, como eu disse no início, não é o espiritismo que é repetitivo, ou o evangelho, muito longe disso. Nós que somos teimosos, nós somos difíceis a colocar isso em prática, e optamos sempre pela porta larga. E não me esforço para tentar passar pela porta estreita. O que o André Luiz disse numa frase? O túmulo é a porta larga da consciência do espírito. Ele quis dizer com isso que é quando desencarna, quando passa, quando fecha a porta da vida terrena e adentramos na espiritualidade, aí todo aquilo que é obscurantado nesse momento para nós, do nosso passado, nos é revelado. E aí nos é mostrado o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito melhor, aquilo que não fizemos e fizemos de maneira muito pior, aparece tudo para nós. E aí é que vem o sofrimento. Então, o que faço aqui reflete do outro lado. E o que eu faço para mim, me ajuda a exercer no dia a dia. O que eu mudo em mim, a minha mudança de hábito, a minha mudança de pensamento, faz com que eu exerça as minhas atitudes de forma diferente. E é isso que eu tenho que levar em conta. É eu mudar. Então, isso fica muito claro também quando a gente busca a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 919, né? Que é quando Allan Kardec questiona a melhor maneira de resistir à atração do mal. Ou seja, a melhor maneira que nós podemos trazer, a melhor maneira de não irmos para a porta larga. E Santo Agostinho responde de que forma? Ensinando a fazer um exame de consciência. Da mesma forma que ele fazia. Que aí ele fazia de que forma esse exame de consciência? Cada vez que ele ia deitar, ele refletia se naquele dia ele havia ofendido alguém, ele havia magoado alguém. E para no outro dia fazer melhor. Para no outro dia não magoar ninguém. Para no outro dia auxiliar mais. Para no outro dia não ofender mais ninguém. E naquela noite do outro dia fazer essa mesma reflexão. Será que hoje eu ajudei alguém? Será que hoje eu não magoei mais ninguém? Será que hoje eu não ofendi mais ninguém? Isso é trabalhar dentro de nós. É entender essas coisas. E de que forma que nós vamos entender? O Evangelho do Cristo está aí para todos nós. As lições que Ele nos dá é para exercermos, é para praticarmos. Então a lição está aí. Basta eu querer seguir, basta eu querer entender que passando pela porta estreita é o meu progresso que está caminhando. Reflita você aí com o Evangelho, com nova leitura desse belíssimo capítulo, e eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.